Vasco se aproxima de potencial construtivo e reunião define modelos para que saia a reforma de São Januário. A gente vai falar sobre isso aqui, explicar tudo direitinho. Vamos falar também sobre a volta aos treinos do Gigante da Colina. E olha, o Vasco tem uma indefinição aí, hein? Será que vai para Atibaia? Será que não vai? Jogos, treinos também são alinhados pelo Gigante. Também a chegada de Léo Jardim, a seleção já treinou hoje normalmente. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos falar de Vasco a partir. Já convido, né, a que se inscreva no nosso canal. Mas falando do Gigante da Colina, o Vasco voltou aos treinos hoje, treinamentos a treinar normalmente. O Gigante da Colina está hoje decidindo como será o seu futuro, se vai viajar para Atibaia, se vai ficar no Rio de Janeiro, que já sabe que o Vasco já está assim ajustando algumas questões de amistosos e tudo mais, para daqui até a estreia do Campeonato Brasileiro, o Gigante da Colina possa estar bem, estar apto para o início do Campeonato Brasileiro. Sobre os recentes rumores, como eu já falei, as arestas já estão começando a serem colocadas no lugar. O Vasco, nesse momento, ainda busca algumas contratações e a gente espera que o Gigante da Colina traga esses reforços que agora só vai vir na janela aberta ou jogadores que estejam livres no mercado antes do fechamento da janela internacional. A busca essencial nesse momento é por um volante. Fala-se muito de Marlon Freitas, mas o que se fala no Botafogo, e isso já tive informações, o canal do Medeiros também trouxe informações em outro momento, é que John Textor não quer abrir mão do jogador porque acha um jogador que é líder dentro do vestiário e um cara que tem o respaldo do seu elenco. Apesar das recentes vaias que aconteceu, aquela questão da piscadinha no Botafogo, entende-se que ele tem sido uma peça importante e tem conseguido voltar a ter a confiança dentro do Botafogo. Então, com isso, o Botafogo faz jogo muito duro para liberar o Marlon Freitas. Não vai ser tão fácil o Vasco tirá-lo do time do Botafogo, ainda mais com o Botafogo numa fase de grupos da Libertadores, onde inclusive foi hoje, ontem, na verdade, foi sorteado os grupos da Libertadores. Então, com isso, muito difícil acontecer hoje, apesar de que o Vasco ainda acha que pode, a contratação de Marlon Freitas. Obviamente, outros jogadores foram oferecidos ao Vasco, como o Raul, ex-jogador do Vasco, né? Inclusive o Matheus Gilberto trouxe essa informação, mas o negócio não andou. Raul que está hoje no Red Bull Bragantino, mas eu diria uma coisa, Raul vem de duas lesões ligamentares, né? Duas cirurgias ligamentares em seguida, ficou muito tempo fora. Então isso faz com que a gente tenha um receio de como está a parte física do jogador. Mas um dos nomes aí que foram oferecidos ao Gigante da Colina, como trouxe os amigos aí também. Falando sobre jogos, o Vasco está sim negociando, como eu já falei, amistosos, jogos, treinos. Nos próximos dias a gente deve ter o anúncio dessa situação. Aí a gente vai ficar sabendo aonde o Vasco vai jogar e com quem o Vasco vai jogar nessa intertemporada, né, de 25, 26 dias aí que o Vasco terá antes do início do Campeonato Brasileiro. Falando agora sobre potencial construtivo. A reunião aconteceu hoje. Reunião muito produtiva, inclusive Pedrinho sendo bastante elogiado por quem participou, por quem esteve ali. E o Pedrinho fez uma pedida, né? Que os
as pessoas de próximas da barreira sejam utilizadas, inclusive nas obras, para que quando o São Januário estiver parado, isso possa fazer com que eles não fiquem sem a sua renda. O Pedrinho também deixou claro e foi acertado, deixou na situação da reunião, acertado que os líderes dos partidos no começo de abril vão votar esse potencial construtivo e nelas aí terão, em abril também terão a datas de apresentação do parecer conjunto das comissões. A ideia ainda é votar esse projeto no primeiro semestre, pois no trâmite normal isso só aconteceria em outubro e a eleição municipal poderia fazer com que isso não acontecesse, né? Ficar em banho-maria porque todo mundo ia fazer a sua campanha. 2 datas para audiências públicas, uma na Câmara e outra no bairro da Tijuca, um dos locais que receberão potencial construtivo. A Avenida Brasil é outra região escolhida para ser contemplada com o projeto. E o Alexandre Esquerdos será espécie de um coordenador do projeto na Câmara, né? Atualmente ele é o secretário estadual de Juventude e Envelhecimento Saudável, mas retornará ao cargo de vereador em abril. E ele é um grande aliado do Vasco nesse projeto de reforma. Então, já existem 3 empresas interessadas no potencial construtivo do Vasco e, a partir do momento que esse potencial construtivo for votado e transferido do estádio de São Januário para outras regiões, o Vasco vai ter direito aí de vendê-lo no mercado e utilizar esses recursos especialmente para financiar a reforma de São Januário. Para quem não sabe, potencial construtivo é a autorização dada pelo município para a construção acima do permitido pelo zoneamento em determinado terreno. Ou seja, é acréscimo ao direito de construir, que possibilita aumentar o número de pavimentos ou áreas de construção. Então, no caso de São Januário, o prefeito transferiu o potencial construtivo para o bairro da Tijuca, zona oeste do Rio, e da Avenida Brasil, e quando isso for aprovado pela Câmara, apontará quais pontos específicos desses locais podem receber potencial construtivo. Então vamos ver aí como é que isso vai acontecer, porque o projeto obriga que 100% desse recurso seja utilizado na reforma de São Januário. E falando ainda sobre Vasco, agora sobre futebol, Léo Jardim treinou pela primeira vez, imagem aí de Rafael Ribeiro, antigo fotógrafo do Vasco. O Léo Jardim fez o seu primeiro treino pela seleção brasileira, esteve hoje com um grupo e treina novamente amanhã para no dia 23 enfrentar a equipe da Inglaterra. Dia 26 enfrenta a equipe da Espanha. O Vasco que mandou alguns kits aí para jogadores da seleção, né? A galera da BTV Esportes que está por lá também acompanhou. Então, o Vasco mandou aí presentear alguns outros jogadores com kits, né? Além do nosso querido Richarlison, o Douglas Luiz, o próprio Bruno Guimarães, receberam aí alguns kits do Vasco da Gama, enviados aí a priori, né, pelo Vasco, pelo Léo Jardim. Então é isso, tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas, se inscreve, dá uma moral pra gente e valeu!